Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira e esse é o nosso quadro Revisa Aí, revisando alguns conceitos matemáticos, né? E eu tô fazendo uma sequência de vídeos trabalhando aqueles temas que provavelmente são os temas que vocês irão ter avaliações nesse segundo bimestre, certo? Então, no oitavo ano é o princípio fundamental da contagem que a gente começa a ver a partir de agora, baseado em algumas questões. Vamos lá, primeira questão é o seguinte: em uma pizzaria há 5 sabores de pizza, 3 opções de tamanho e 2 opções de borda. Quantas combinações diferentes de pizzas podem ser formadas? Então a gente pode combinar qualquer um dos sabores com qualquer um dos tamanhos e ainda com qualquer uma das bordas. Isso considerando que a pessoa vai escolher uma pizza com um sabor e obrigatoriamente com uma borda também, né? Porque, de certa forma, a gente ainda poderia ter essa opção de considerar que a pessoa não escolheria borda. Mas como a questão não falou nada, vamos considerar então que seja um sabor de pizza e também, obrigatoriamente, uma opção de borda, certo? Então, olha só, nós teremos aí sabor 1, sabor 2, sabor 3, sabor 4 e sabor 5, certo? Depois nós temos o tamanho 1, o tamanho 2 e o tamanho 3, beleza. E para fechar, nós ainda temos as bordas 1 e borda 2. Então a gente pode combinar todas essas coisas, né? Nós podemos fazer o sabor 1 com o tamanho 1 e a borda 1. Porém, nós também podemos ter o primeiro sabor com o primeiro tamanho e a borda 2. Então daqui a gente já consegue ter 2 combinações. Da mesma forma que nós poderíamos ainda fazer o sabor 1 com o tamanho 2. Então, o sabor 1 com o tamanho 2 e esse tamanho 2 podendo ir tanto para a borda 1 quanto para a borda 2, certo? Então, daí a gente começa a perceber que a gente tem todas essas combinações, né? Todos os sabores, com todos os tamanhos e com todas as bordas. Então, olha só, S1 com o tamanho 3 e o tamanho 3 com a borda 1 e com o tamanho com a borda 2. Então, só aqui nós temos aí 1, 2, 3, 4, 6 combinações, né? E aí a gente vai ter 6 combinações dessas para cada uma desses sabores, certo? Isso porque, olha só, nós temos 5 opções de sabores, 3 opções de tamanho e 2 opções de borda. Então, se a gente multiplica aqui 3 vezes 2, a gente encontra 6 combinações que a gente desenhou aqui, certo? Que a gente representou aqui pelo diagrama. E aí, como essas 6 combinações a gente pode combinar também com cada um dos 5 sabores, né? O nosso processo de resolução é justamente isso, multiplicar todas essas quantidades de possibilidades, certo? Então aqui a gente teria 5 vezes 6, que é igual a 30. Então nós teríamos 30 combinações possíveis aí. Bom, nossa segunda questão é o seguinte: em uma loja de roupas, há 4 opções de camisetas, 3 opções de calças e 2 opções de sapatos. Então, novamente, considerando que a pessoa escolheu uma opção de cada, quantos conjuntos diferentes de roupas podem ser formadas? Então, olha só, a gente tem 4 opções de camiseta. Para o segundo elemento, que é as calças, nós temos 3 opções. E para o terceiro e último elemento, que é o sapato, nós temos 2 opções. Então a gente multiplica todos esses aí. Ou seja, a gente tem uma certa quantidade de elementos, né? A depender de cada questão. E aí a gente precisa analisar quantas possibilidades a gente tem para cada elemento desse, certo? Então nesse caso a gente tem 4 opções de camisetas, que era o primeiro elemento. O segundo elemento é as calças, tinha 3 opções. E o terceiro elemento, que era o sapato, nós tínhamos 2 opções. Fazendo a multiplicação então, 4 vezes 3, 12. Certo? 12 vezes 2, 24 combinações, então, 27 conjuntos diferentes aí, certo? Bom, então essa foi a nossa segunda questão desse vídeo. Vamos para a terceira. A terceira é o seguinte: em um torneio de xadrez, 8 jogadores se enfrentam em um sistema de eliminatória simples. Quantas diferentes partidas serão jogadas ao longo do torneio? Então, um torneio de xadrez, acho que todo mundo vai ter o conhecimento básico aí de que xadrez é jogado por 2 pessoas. Então, se nós temos aqui 8 jogadores, é preciso entender que a cada 2 jogadores a gente monta uma partida, certo? Porque uma partida precisa ter obrigatoriamente e exatamente 2 jogadores. O xadrez não é aquele jogo que você pode jogar de 2 a 5 pessoas. Não, é exatamente 2 pessoas, um contra o outro. Então, se nós temos 8 jogadores, na primeira eliminatória, né, na primeira fase, nós vamos ter 4 partidas, certo? 4 partidas em que teremos 4 vencedores que avançarão para a próxima fase. Então, nessa próxima fase, nós teremos 4 jogadores que vão se enfrentar 2 a 2. Logo, na próxima fase, nós teríamos 2 partidas. 2 partidas, 2 vencedores.
que são o que a gente conhece como finalistas, certo? Os 2 finalistas disputariam a final, que é uma única partida. Então, no total aí, nesse caso, a gente vai somar, a gente não vai multiplicar, certo? Nesse caso, a gente teria o exercício, a lei de combinação, princípio fundamental da contagem, né? Mas a gente vai contar essas possibilidades visto a junção de 2 jogadores que formam uma partida. Então a gente analisou a questão, interpretou ela aí, entendeu a quantidade de partidas que vai ter em cada fase e agora a gente soma então todas essas partidas. 4 partidas da primeira fase mais 2 da segunda fase totalizam 6 partidas. Com a última partida que é a final, 7 partidas no total, certo? Então a nossa resposta correta aqui seriam 7 partidas. Beleza. Próxima questão. Um cadeado possui 4 dígitos de 0 a 9. Quantas diferentes combinações podem ser formadas para abrir o cadeado? Então veja, né, que no mesmo caso da pizza, da pizzaria, da loja de roupas, a gente tem os elementos. Nesse caso aqui, nós temos 4 elementos que são algarismos que formam a senha do cadeado, certo? Deixa eu fazer aqui um traço, não ficou reto, queria algo mais reto. Beleza. Aí a gente tem aqui, ó, o primeiro número, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Então, cada um desses aqui, ó, vai ser onde a gente vai escolher um desses números. Então, para cada um deles, nós temos as opções de 0 até 9, certo? O enunciado, em momento nenhum, falou que precisa ter números diferentes, que precisa ter algarismos diferentes. Só falou quantas diferentes combinações podem ser formadas. Não falou que se você usar um algarismo, você não pode repetir. Então, aqui nós vamos ter da opção 000 até o número 9.999. Então, a gente vai ter todas essas combinações. E daqui a gente acha a resposta, né? São 9.999. Mais essa opção do 00, a gente já encontra a resposta, que é 10.000. Mas beleza, professor, como que eu faço pelo princípio fundamental da contagem? Veja só, para cada um desses elementos, a gente tem de 0 a 9 como opção. 0 até 9 são 10 números, né? São 10 algarismos, são 10 opções para a gente poder escolher cada elemento dessa senha, desse cadeado. Então, 0 a 9, aqui nós temos 10 opções. O segundo elemento, a gente mantém 10, porque pode repetir o mesmo número. Terceiro elemento, a gente pode também repetir e ter 10, e assim sucessivamente. Então, a gente multiplica todas essas possibilidades. Então, a gente teria aqui 10 elevado a 4, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 vezes ele mesmo 4 vezes. E isso daí é a mesma coisa que 10.000 opções, certo? Agora, a gente vai fazer uma próxima questão que é bem similar a essa, mas vai ter uma diferença primordial. Por quê? Porque nesse caso aqui, como a gente tinha um cadeado, e aí você entende que o cadeado, sei lá, tinha uma roleta, tinha alguma coisa que você ia selecionar esses números, certo? Mas, e aí nesse caso, o 0 poderia fazer, né? A gente poderia compor até a senha 000. Porém, quando a gente faz isso daqui, ó, na próxima questão, é o seguinte, um número é formado por 4 dígitos diferentes de 0 até 9. Quantos números diferentes podem ser criados? Então aqui a gente tem uma condição diferente daquela outra, que na outra a gente poderia ter o 0 em qualquer situação. Nesse daqui, a gente não pode ter o 0 em qualquer um desses elementos. Porque, olha só, se eu coloco o meu primeiro algarismo sendo 0, meu primeiro dígito sendo 0, esse 0 à esquerda, ele não tem valor. Então, eu não posso considerar que o número, por exemplo, 0547 seja um número de 4 dígitos. Como esse 0 aqui não tem valor, eu entendo que esse número é 547. E o número 547 tem apenas 3 dígitos e não 4 dígitos. Então, nesse primeiro elemento que a gente vai escolher aqui, que a gente vai, na verdade, analisar as opções, é preciso considerar que esse elemento, né, o primeiro elemento, ele não pode ter o número 0. O número 0 só pode aparecer do segundo ao quarto elemento, certo? Dito isso, pessoal, então, nós temos aqui, ó, se a gente não pode ter o 0 como elemento, então a gente vai ter do 1 até o 9 como opções para poder escolher nesse primeiro elemento, certo? Então, esse nosso primeiro elemento, a gente tem de 1 até 9, nós vamos ter 9 opções, certo? Beleza. Feito isso, a gente vai escolher o segundo elemento, considerando que nessa questão pediu 4 dígitos, sendo eles diferentes. Então, o primeiro elemento, o primeiro algarismo, né, o primeiro dígito que a gente escolheu
para o primeiro elemento, ele não pode mais ser usado. Então, em tese, o que é que eu tenho que fazer? Nessa nossa segunda questão aqui, a gente tem que tirar uma possibilidade. A gente não sabe qual foi o número que foi escolhido entre 1 a 9, mas a gente sabe que esse número escolhido não pode ser mais utilizado nos outros dígitos, certo? Então, aqui, ó, a gente teria a opção de 0 até 9, porém, nós vamos tirar um elemento, menos 1, que já foi usado no primeiro elemento, certo? Então, de 0 até 9, nós teríamos 10 opções. Porém, como a gente já usou 1, mais uma vez aqui nós vamos ter 9 opções, certo? Beleza. Então, nós temos 9 opções. Nesse terceiro aqui, nós temos novamente as opções de 0 a 9, porém, nós precisamos descontar dois números, que são os dois números que já foram usados, né? O primeiro elemento e o segundo elemento. Esses números que já foram utilizados, eles não podem se repetir. Então, das 10 opções totais, porque o 0 poderia entrar aqui nesse caso ele já não tenha sido utilizado no segundo elemento, né? Mas ele era uma opção. Porém, como a gente já utilizou dois números, aqui sobrou agora 8 opções, certo? E aí, agora no próximo, a gente desconta mais uma vez o número e fica com 7 opções. Então, nossa resposta final vai ser essa multiplicação. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, a gente tem aqui, ó, 9 vezes 9 é igual a 81, vezes 8 vezes 7 é igual a 49,56. Então, 81 vezes 56 vai ser a nossa resposta final aqui. Vou até fazer essa multiplicação aqui, juntos aqui, ó, 81, vou fazer aqui embaixo, 81 vezes 56. Então, vai ficar como? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8 vai dar igual a 36, 42, 48. 48. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Certo? Então, a gente soma aqui. Vai ficar 6, desce. 8 mais 5, 13. Sobe 1. 4 mais 1, 5. E desce o 4. Então, 4.536 opções para essa senha. 4.536, não era isso? 4.536, exatamente. Então, essa era a nossa solução. Bom, caso você esteja no 8º ano e a sua avaliação do segundo bimestre não seja sobre esse tema, comente aqui qual tema que você está estudando agora, que quem sabe eu ainda consiga fazer um vídeo sobre o tema que você vai fazer a avaliação e consiga te ajudar. No mais, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.